está incumbido de semear nesta noite. Usa ele, Senhor. Tudo aquilo que sai da boca do teu servo, Pai, é o teu Espírito que vai usá-lo. Usa como nunca usou, Pai, porque estamos ansiosos para ouvir a tua voz. O Senhor já falou comigo pelos louvores, pela oração, e agora, Pai, a tua palavra, que vai, Senhor, fazer algo novo, algo diferente, porque o Senhor é o dono das nossas vidas, e assim seja para a glória de Jesus. As palmas são para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Senti um passo mais perto do céu. Aleluia. Aqui, né, pastor? Fico alegre por estar aqui juntamente com os irmãos, né? Eu sou o pastor Jean, tá minha esposa que louvou aqui, né? Missionária, evangelista, nós separamos eles lá, né? Evangelista missionário, estão aí na prova. Amém. Um casal abençoado lá com nós, né? Graças a Deus. Nós somos em pouquinhos lá, irmãos, mas abençoado por Deus. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos aqui, eu creio que Deus vai falar ao seu coração e sua vida. Amém? Amém. Pastor, quando eu entrei lá na porta, ele falou assim: deixa Deus te usar, fala o que tem que falar. Eu falei: pastor, meu Deus, aí é bom demais, né, irmãos? Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Glórias a Deus. Quando eu trago essa Bíblia aqui, minha esposa fica olhando: nossa, precisa comprar uma capa. Faz um ano já, né? Mas eu se dou bem com essa Bíblia aqui, irmãos. Ela está batidona assim, ó. Mas eu falei: o que importa é o que está dentro. Amém! Né? Eu não consigo achar uma igual, irmãos. Essa daqui é antiga e eu gosto de ler a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 10, e no versículo 25. Lucas, capítulo 10, e o versículo 25. Deus está aqui, amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo 25. Irmãos, com todo o respeito, pode se assentar, irmãos. Fica com a Bíblia aberta. É que eu leio bastante. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? 26 diz assim: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28 diz assim: então Jesus disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de longe. 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de longe. Versículo 33 diz assim: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se
passou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. Versículo 35 diz assim: no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo? O homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e proceda tu de igual modo. Amém? Marca a palavra de Deus. Feche ela. Em sua casa você vai ler. Quando você vê essa história, se o pastor aqui falar algo errado e você vê a palavra de Deus, qual que é certo? A palavra de Deus sempre é a palavra de Deus. Aleluia! Amém? A palavra do Senhor diz que uma certa feita o próprio Senhor Jesus estava sendo provado por judeus. Um homem intérprete da lei. Quem é intérprete da lei? Um escriba. Judeu é o próprio israelitas, ou seja, o povo de Deus que foi liberto da escravidão de lá do Egito. Eles passaram a ser escravos no Egito, foram libertos através de um servo, um grande líder chamado Moisés, onde a palavra do Senhor diz que eles viveram ainda um tempo pelo deserto, mas o próprio caminho deles era ser cuidado por Deus. Então alguns desse povo voltam para Judá, a tribo de Judá, e eles começam a ser chamados de judeus. Ser chamado de judeus, eles começam a ter os seus próprios costumes, a sua própria religião, o seu modo de servir o próprio Deus. E a palavra do Senhor diz que surge no meio deles homens que pegavam a lei de Moisés e começavam a interpretar elas. Lei de Moisés é diferente do que as leis de Deus. Leis de Deus nós sabemos que tem 10. Leis de Moisés foi direcionado a Deus, porque Deus queria ter um encontro de povo com Deus. E para se aproximar com Deus, a Bíblia Sagrada diz que tem uma coisa só que nos afasta da presença de Deus. Não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o pastor, não é a missionária, não é o obreiro e não é outra igreja, não é outra religião, não é outro costume. A única coisa que faz eu me se afastar de Deus se chama pecado. E para o povo se afastar do pecado, eles tinham que entrar numa lei, na presença de Deus. Gastar, tirar o seu costume, a sua maneira de servir a Deus. E a palavra do Senhor diz que os escribas começaram a interpretar as leis de Deus e passar para os anciões. Quem são anciões, pastor Jean? Os senhores, a mais, ou seja, de idade de 50 a 55 anos, homens que tinham a fé dentro deles e queriam liderar a sua própria casa primeiramente e depois anunciar o evangelho às outras pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que surge nesta mesma época, nesse mesmo tempo, nesta mesma feita, um homem que se chamava Jesus Cristo de Nazaré. Um que nasceu, ou seja, no Nazaré, mas foi criado na Galileia, aonde aquele povo era chamado de povo sem raciocínio, porque era um povo pobre, um povo que era escravizado pelo próprio povo de Israel, não tinha muito dinheiro, mas surge um homem, ou seja, um rapaz com 30 anos de idade, pregando o evangelho do reino dos céus no meio desses doutores. A palavra do Senhor diz que os próprios judeus eram homens que perseguiram Jesus muitas vezes para tentar matar Jesus, porque não queria que Jesus pregasse no meio dos doutores, acabar com a religiosidade deles,
acabar com um costume e a maneira dele servir o próprio Deus e fazer que o povo servisse o próprio Deus. A palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, com 30 anos de idade, surge no meio deles, pregando para aqueles que eles não pregavam, falando acerca do reino dos céus, entrando num costume que era o próprio sábado, onde eles não andavam, não caminhavam, não comiam, não faziam nada. Jesus aparece num sábado olhando aqueles que precisavam de ajuda. E a palavra do Senhor diz que quando ele colocava as mãos, os enfermos eram curados. Como eu escutei a palavra aqui pela serva de Deus, que os cegos não podiam ver, ainda podem ver. Os surdos, quando Jesus colocava as suas mãos, podiam ouvir pela primeira vez. E o mais gostoso é ouvir a voz de Jesus. As pessoas que nunca andaram, nasceram coxo, porque caiu uma certa maldição de Deus no tempo que eles estavam, que eles faziam tanto pecado, que eles se acostumaram com o pecado, então seus próprios pais pecavam. Então Deus permitiu que seus próprios filhos nascessem com algum defeito, para que eles pudessem se aproximar da presença de Deus, para que Deus pudesse curá-los. E eles se afastavam da presença de Deus. É uma maneira de Deus trabalhar, e eu e você não entende. Porque se nós entendêssemos como Deus trabalha, nós queria entender como Deus é falho. Tentava entender e tentar achar o pecado, o erro de Deus. Então Deus não permite muitas coisas acontecer. Uma vez chegaram em mim e falaram: pastor, você conhece Deus? Falei: não, porque se eu conhecesse Deus, eu seria melhor e maior do que Deus. Então Deus não permite que nós conhecemos só apenas o suficiente. Então muitos mistérios, irmãos, que nós aqui pregamos e ouvimos, não são revelados a nós, porque será revelado quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. Não queira pegar o gosto de tudo. Deixa o gostinho ainda com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse que vai ter glória, vai ter poder. Nós sentimos quando nós se reunimos num culto, aonde eu e você, nós estamos na mesma comunhão, na mesma visão, aonde permitimos que o Espírito do Senhor desce sobre nós, sem nós olharmos o defeito do nosso irmão, o que ele fala, o que ele vai pregar, o que ele vai falar, como que ele vai cantar, olhar sem defeitos, mas nós olhamos a qualidade dos nossos irmãos. Quando falamos, está dentro da casa de Deus, aí o Espírito do Senhor desce, e quando ele desce, aí ele faz algo impressionante, que é ter liberdade do Espírito Santo. Por isso que eu e você falamos, amigos. É por isso que eu e você, quando estamos num culto, nós sentimos a presença dele e dá vontade de chorar. Porque nós não choramos de tristeza, nós choramos de alegria, por saber que alguém está cuidando de nós. Deus está aqui. A palavra diz que parece um jovem. Ou seja, Jesus, com 30 anos de idade, pregando no meio dos doutores, fazendo curas, milagres, pregando acerca de uma sabedoria que vinha do céu, aonde a multidão, eles não viam beleza sobre Jesus. Ele não via um homem bonito como eu e como você que estamos aqui. Porque a Bíblia, Lucas diz a sua palavra que Jesus não tinha formosura nenhuma. Mas Jesus, ele tinha algo que saía da sua própria boca, que era tão bela, que eram as suas palavras, que as pessoas aonde Jesus estava, eles iam de atrás. Lembra? Quando Jesus fez multiplicação de pães e peixes, que o povo ia pelo deserto para ouvir a voz de Jesus. Deus da glória, a verdade. E esse escriba, esse judeu, israelita, filho de Deus, o que interpretava as leis de Moisés, que por muitas vezes estava errado, que Jesus disse, chegaram em Jesus e foi tentar colocar Jesus à prova. É difícil, irmãos, nós sermos servos de Deus e sermos provados ainda mais com pessoas que têm mais sabedoria do que a gente, que se aproxima de perto da gente e fala: você é pastor? Eu falo: pela graça. Você é crente? Eu falo: não, eu sou cristão. Porque crente a gente pode ser crente de qualquer coisa. Cristão é diferente. Quando você fala cristão, você já coloca que Jesus é maior do que você. Aí as pessoas tentam duelar com você a palavra de Deus. Você olha e fala: mas por que a palavra de Deus não foi feita para duelar?
Ela foi feita para duelar com as coisas de Satanás, para tirar almas das mãos de Satanás e colocar na presença de Deus. Porque Jesus traz salvação, traz uma paz dentro das pessoas que estão depressivas, paz que eles nunca tiveram. Uma esperança de pessoa, porque quem vem na igreja, irmãos, é pessoas que estão precisando de Deus. É pessoas que passam apuro dentro da sua própria casa, entraram numa depressão, estão correndo de atrás de uma solução para a sua vida. E quando vem na casa de Deus, eles querem levar para a sua casa algo que a gente vai transmitir a eles, que é Jesus. Glória a Jesus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus aparece, eles vão tentar duelar Jesus pela palavra. Eles chegam a Jesus porque Jesus é que nem piá, que nem falaram para mim. 20 anos de idade eu fui dirigente de igreja, fui largado por um pastor numa igrejinha lá. Para mim eu acho que não é ainda Campo Largo, na Vila Gilson, Vila São José, né, saindo de Campo Comprido. Fui largado numa igrejinha bem pequenininha, irmãos. Tinha acho que 3 fileirinhos de cadeira, 4 cadeirinhas. Cheguei lá, tinha 2 pessoas só. Tinha um pastor que pregava, aquele pastor se levantou contra mim e falou: não, o pastor mandou você como pastor. Eu falei: eu não sei, ele mandou eu como diácono e mandou eu dirigir o culto, a igreja. Mas é que ele falava tantas palavras aqui dentro, aqui, que eu ficava só escutando. Eu fui tanto humilhado, irmãos, porque eu fui criado na igreja. Fui criado pela minha avó no tempo que se a gente falasse para a avó, falava: eu não quero ir para a igreja, vai, catava por essa orelha aqui, ó, faltava rasgar. Ia no puxão da orelha para dentro da igreja. Ela não estava fazendo mal como muitas pessoas tentam cuidar da nossa vida dentro da nossa casa, como nós tratamos dos crianças. Ela estava tentando ensinar aquilo que é bom para mim. Eu lembro que quando eu estava na igreja, aquele irmão se levantou contra mim. Eu falei: mas Jesus, eu acabei de chegar. Saiu, ele fez de uma maneira que os irmãos saíram tudo, irmãos. Eu ia sozinho para a igreja. Não tinha nem a passagem. Um obreiro me deu o cartão, eu fui na igreja, já volto na palavra. Eu falei: Senhor, eu só vou orar ao Senhor. Eu gostava de orar porque as minhas palavras eram 5 minutos. Agora eu começo a pagar, não quero parar mais. Era 5 minutinhos só, mas orar, eu era cheio de oração, irmãos. Mais cheio, que eu sinto ainda muita falta de dobrar como eu dobrava antes. Jovem, piar, irmãos, dentro da igreja, quando se converte ao evangelho. Ah, meu pai. Ninguém segura, irmãos. Não segura. Porque ele tem uma força dentro dele, irmãos. Pode estar cansado, sair do serviço, mas ele quer chegar dentro da igreja, dobrar o joelho e orar a Deus. Quer falar mais alto do que os outros. Quer glorificar mais alto do que os outros. Porque ele quer ser usado por Deus. Irmãos. Jovem quer ser usado por Deus. E eu lembro que eu estava lá. Aí eu falei: Jesus, eu vou ficar aqui orando, orava. Uma certa vez, quando estava passando quase 6 meses, eu olhei para trás, tinha um monte de irmãos. Saíram de uma igreja, foram lá para a igreja porque escutavam eu orando. O pastor veio na porta da igreja, colocou o seu carro, me chamou para fora, me chamou outra vez de moleque. Piar. O que os meus membros estão fazendo aí? Eu falei: eu não sei. Eu só sei que eu estou dando oportunidade para todos eles, não conheço ninguém. Fala para eles ir embora. Eu falei: não, se o senhor quiser entrar lá e mandar ir, vai. Mas ele bateu a porta e saiu correndo. Os irmãos falaram bem assim: ó, pastor, nós estamos, diácono, nós estamos aqui porque nós sentimos a presença de Deus aqui. Eu falei: amém. Aquele pastor não deixou nem eu falar com ele. Irmãos, imagina só. Ih, irmão do céu, sou bem sossegado, tranquilo. Mas me chamaram de Tiago. Passei uns apuros, irmãos, passei fome. Meu Deus do céu, fome. O Evangelho de Deus. Aí eu fui falar com o pastor, falei: pastor, os irmãos lá, nós já estamos lá há 8 meses, está cheio de irmãos, tem 60 membros. Nós estamos abrindo outra igreja, porque chegou uns irmãos lá para nos ajudar, estou só acelerando, irmãos. E eu que vim aqui para conversar com o senhor. Daí eu estava na igreja, lá na casa do pastor, e cheio de obreiros. Mas obreirão, irmãos, pastores que eu falava: nossa, conhece a palavra mais do que eu. Que eu baixava a cabeça, irmãos. Era piar. 20 anos de idade dirigente de igreja. Ei, meu Deus. Aí eu esperando o pastor, daí o irmão falou assim: por que você está aqui? Nunca esqueço o nome, é Edilson.
Eu vou falar disso porque vocês não conhecem quem é o abençoado mesmo, irmãos. Era presbítero, homem forte, irmãos, vigilante. Agora os vigilantes é meio gordinho, né, irmãos? Eu sou um, irmãos, sou vigilante. Aí ele chegou em mim e falou bem assim: o que você quer do pastor? Eu falei: eu quero falar com ele, falar para ele lá na igreja que tem 80 membros lá e 60 membros, a gente já está com outra igreja. E eles não conhecem o pastor presidente. Porque o pastor só deixou lá só para ver o que ia dar, irmãos. Mas mexer com um jovem, irmãos, que é cheio de oração, meu Deus do céu. Estou falando, irmãos. Aí o pastor falou: já converso com você, já. E entrou para dentro. Aquele irmãozinho chegou e falou: rapaz, vai embora, cara. O pastor vai lá quando ele quiser. Você é um piá. Você não entende nada da obra de Deus. Rapaz, eu fechei a cabeça. Irmãos do céu, a minha casa parecia uma eternidade até eu chegar, porque eu cheguei chorando em casa. A avó chegou e falou assim: o que está acontecendo com você, meu filho? Eu falei: não, só deixa eu entrar dentro do quarto e chorar. Mas chorar por quê? O que aconteceu? Eu falei: deixa só eu chorar na frente daquele que me levou para isso. Jesus. Aleluia! Irmãos, eu passei tanta coisa, irmãos. Me chamaram de piá e ainda me chamam até hoje. Acho que Aleluia, Jesus! Aleluia! muito grande. Eu só lembro só que eu tive um gosto, porque nós somos ser humanos. Já volto na palavra, irmãos, daí vai pegar mais pouco, mas Deus está permitindo para mim falar isso. Aí eu falei para Deus: Deus, eu estou aqui, quem me chamou e colocou aqui na tua presença sou eu. Se o pastor só me levou lá para testar, glória a Deus, estou sendo testado é pelas tuas mãos. Eu honro meu pastor, mas eu quero que aquele irmão que tanto me humilhou na casa dele, eu quero que um dia o Senhor humilhe ele. Não entendi a palavra, e todos nós temos aquele gostinho de ver o mal das pessoas às vezes, né? Aí eu falei: Deus, sim, vai. Aí me chamaram na igreja, daí falaram assim: ó, diácono, você vai estar pregando a palavra. Quem estava sentado lá, irmãos? O bendito, o abençoado, maravilhoso, que me empolgou no Evangelho de Deus. Ele estava lá sentado só apenas observando, porque ele achava que ele ia pregar a palavra. Eu trouxe uma palavra de Deus e falei: Deus, o Senhor está no comando. Eu trouxe uma palavra de Deus que a hora que eu olhei para ele, ele estava chorando, irmãos. Mas chorando de uma forma tremenda. No final do culto ele veio, me abraçou e falou: Deus está na tua vida. E é Ele que fala através de você. Dentro de mim dava aquela risadinha assim, falando assim: oh Deus, tu é maravilhoso, Jesus. E Jesus, irmãos, com 30 anos de idade, ele foi para ser humilhado no meio desses doutores. Porque eles vão para provar Jesus acerca da palavra de Deus. Porque a pergunta desse judeu, desse escriba, interprete da lei de Moisés, aquele que passava para os anciões, para os anciões passar para o povo, foi aquele que foi até Jesus para saber o que Jesus iria falar quando ele falasse para ele e perguntasse algo. Jesus está ali e ele pergunta para Jesus, dizendo: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna. Jesus olha para ele, porque Jesus, ele não olha só apenas nós para o lado de fora. Ele olha para o lado de dentro e sabe o nosso coração. Então ele lhe pergunta: como você interpreta as leis? E o que ela diz? Aí ele diz a sua palavra dizendo assim: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Aleluia, Jesus. De toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o seu entendimento. E amarás o próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe responde dizendo: respondeste bem, faz tu deste modo e terás a vida eterna. Aleluia. Aí ele pergunta a Jesus novamente, porque ele não queria saber o que Jesus tinha para entregar a ele. Ele só queria apenas duelar Jesus,
acerca da palavra. Mas Jesus, irmãos, aleluia, eu e você só temos que aceitar o que Ele fala, porque o que Ele fala está cuidando de nós. Pastor, você tirou o irmão Armando daquele lugar. Ele tirou porque ele teve uma visão de Deus. Aleluia. Não existe mais visão de Deus. Existe, irmãos. A palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, quando lhe fala algo, ele fala: Senhor, mas me diz quem é o meu próximo. Opa, aí pegou Jesus. Porque Jesus, ele tem resposta para... Aleluia. Jesus, ele vai fazer uma história, uma parábola, dizendo a história mais ou menos deste jeito. Um certo homem judeu do povo de Israel sai de Jerusalém para ir a Jericó, num caminho de 25 quilômetros. Vai até Jericó para comprar algo, mas no meio do caminho, alguns ladrões, bandidos, o vê, agarram-o, batem nele, roubam seu dinheiro e deixam ele quase morto. A palavra do Senhor diz que com Jesus ele ainda diz: eis que está vindo um sacerdote. O que é sacerdote, pastor Genan? Para judeu? Aleluia. Para judeu, sacerdote era exemplo do templo, exemplo do pátio, exemplo da presença e da palavra de Deus. Era onde o povo ia até a igreja, vamos supor, falava para o sacerdote falava até Deus, e Deus respondia o sacerdote, e o sacerdote vinha e falava até o povo. Era um homem de aquele que fazia a obra de Deus, estava na frente da obra de Deus. A palavra do Senhor diz que ele está passando e observa aquele homem caído, e ele era um judeu, da mesma raça, do mesmo costume, da mesma religião, do mesmo lugar. Aleluia. Ele passa, vê caído e logo atrás está vindo o levita. Quem era levita, pastor? Levita era aquele que ajudava o sacerdote a cultuar a Deus. Estava dentro da igreja e oferecia algo para o sacerdote, ajudava o sacerdote, ou seja, limpava a igreja, organizava tudo para que o sacerdote pudesse cultuar a Deus, para o povo poder cultuar a Deus. Ele também, quando observa e passa, vê aquele homem caído, quase morto, ele passa e não dá atenção. Mas vem um homem, um samaritano. Samaritano era algo que não era do povo de Israel. Presta atenção, não era judeu. Não tinha o seu mesmo costume, não tinha a sua mesma raça e nem a sua própria religião. Então não se dão até hoje. E a palavra do Senhor diz que esse samaritano, ele vem passando e ele olha para o homem e compadece do homem que estava caído. Aí está a diferença daquele que serve e aquele que não serve na presença de Deus. Porque todo aquele que não serve, ele não se compadece por aquele que ele vê sofrendo e nem quer ajudar. Mas aquele que serve a Deus, ele observa, ele vê e ele compadece. Aí está. E calamos orevácias. Quando ele observa e ele vê, a palavra do Senhor diz que ele sai de cima do seu animal, vai lá, pega o vinho, né? O óleo, que era como se fosse aquele mitiolate, o bendito que nós usávamos quando cortava o pé, que aquilo ardia demais. Ele usava aquilo, eles usavam para todos os ferimentos, para não deixar inflamar, para levar até alguém que pudesse ali, passar uma costura, né? Costurar ali,
tratar melhor, mas aquilo era para não ficcionar. E a palavra do Senhor diz que ele desce do seu animal, pega aquilo e passa sobre os ferimentos desse homem que era um judeu. Ele coloca em cima do seu animal e leva até alguém que pudesse hospedar. Levando até um lugar que pudesse hospedar. Ali ele deixa. E ali ele é tratado por aquele homem, o hospedeiro. Cuida dos seus ferimentos. No dia seguinte, o samaritano olha para aquele homem que está ali, o dono da casa, e fala: olha, eu vou deixar com você 2 denários. 2 denários é como se fosse 2 dias trabalhados. Nós fiquemos um, mas eu vou pagar mais esse para você hospedar ele para mais um dia. Se ele ficar mais tempo aqui, se hospedar mais em sua casa, comer mais, se alimentar mais, ser cuidado por você mais, quando eu voltar da minha viagem, eu passarei por aqui e deixarei o dinheiro para você, porque que você tenha cuidado dele. Ele escuta, o próprio escriba judeu escuta essa mensagem de Jesus. E Jesus lhe faz uma pergunta: qual entre eles se compadeceu por esse homem? E qual desses pode ser aquele que pode entrar e herdar a vida eterna? Ele fala: aquele que se compadeceu do homem. Respondeste bem, vai e faça tu mesmo. Aleluia. Eu estou falando, irmãos, de um homem que não se dava com outro homem, e com outra religião, com outro costume. E a palavra do Senhor diz que Jesus faz no meio do povo ele falar que o samaritano foi aquele que fez o bem. Aleluia! Pastor, aonde Deus quer chegar com esta palavra? Salvação, vida eterna, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele não é religião, ele não é costume, e ele não é raça. Ele só é uma aceitação do Evangelho de Cristo Jesus. Só vai ter a vida eterna aquele que seguir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem alguns dizendo que a palavra do povo antigo não tem mais efeito, as coisas do povo antigo não tem mais o que eles faziam. Não adianta nada, irmãos, não vem falar isso. Eu fui crescido no meio daquela senhorinha do cabelo comprido, com a saia até os pés, que não parava de orar, irmãos. Aleluia! Que quando começava um culto, não esquecia de relógio. Aleluia! O pastor, quando pegava para pregar a palavra de Deus, as senhorinhas do círculo de oração, e a minha avó estava no meio. Aleluia! Eu falei, eu não entendia, porque era criança. Falei, o que aquela mulherzinha tanto, arroda para lá e joga cabelo para cá e fala em umas línguas diferentes? O pastor pregando, eu falei, eu quero entrar nesse negócio e ser igualzinho. Era criança. O pastor fechava a porta porque o povo ficava tudo admirado por lá de fora que passava, porque ficava olhando aquela senhorinha, a igreja toda, pulando em espírito, glorificando a Deus. Não tinha hora para acabar, porque era o Espírito Santo de Deus derramando o seu poder, a sua glória. As pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo. E se entrasse Satanás no meio, mas fazia uma gritaria, porque a presença de Jesus estava lá. Os diáconos fechavam as portas e aquelas irmãs começavam a pular no Espírito. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas a minha avó sempre acordava às 3 horas da manhã para orar. Antes do culto ela falava, já, vamos antes do culto porque nós precisamos orar. Ela sempre ensinou. Mas quando nós vamos orar, mãe? Eu chamava ela de mãe. Quanto nós vamos orar? Meia hora, 1 hora, não interessa. Mas vamos orar, porque quando o pastor chegar, aleluia, o negócio vai estar fumegando já. Quando o pregador chegar, aleluia, é só apenas, aleluia, falar da palavra de Deus, mas os povos vai sentir. Porque a palavra do Senhor diz que nós entramos de uma maneira e saímos da casa do Senhor de outra. Tem gente falando que você entra da mesma maneira e sai da mesma maneira. Não. Lugar que prega a palavra de Deus, quem está pregando
Jesus. E quando Jesus está pregando, sai diferente. Jesus está aqui. Eu não sei o que você passou pelo Evangelho de Deus, mas eu já passei muita coisa. Já tentaram me tirar, aleluia, da presença de Deus. Mas, irmãos, nada me compra, nada me tira da presença do Senhor Jesus. Porque aquela que puxava minha orelha e levava até a igreja, agora eu aprendi, aleluia, o que ela queria me apresentar, que era a presença de Jesus. Quem tem a presença de Jesus não sai da presença dele, não se afasta da presença dele, porque por máximo que sai, quer voltar. Quer voltar. Quer voltar, irmãos. Pastor, eu era usado desse jeito. Ah, meu irmão, a palavra do Senhor diz que a gente só tem que voltar. Se nós humilharmos na presença de Deus, Ele vai nos exaltar e vai derramar o seu poder. Jesus está aqui, irmãos. Já estou quase encerrando a mensagem, mas eu depois, antes de terminar a mensagem, eu sei que Deus vai renovar a tua vida. Deixa eu explicar para você, irmãos. Eu trabalho lá numa empresa e muita gente vem, às vezes nem fala. Eu falo assim, não, você é um pastor, rapaz, nem parece. Eu falei, que bom. Não sei como que vocês enxergam o pastor. Mas quando eles dão a chance para mim falar da palavra de Deus, irmãos, aí vem. Aí eu falo, Jesus é agora, Jesus. Começa a falar. Irmãos, aí eu faço. Vai se converter. Porque a palavra de Deus, quando a gente começa a ler, vamos na igreja, e Deus prepara as pessoas para chegar perto de você para ouvir a mensagem de Deus, fala a mensagem de Deus. Porque é Jesus querendo trabalhar no coração das outras pessoas. Uma vez eu estava triste, uma palavrinha tão complicadinha, né? As pessoas não falam mais isso. Você já viu alguém falar assim, Jesus tira? Parece que passou aquilo, né, irmãos? Eu entrei numa depressão terrível, irmãos. Eu tentei se matar. Terrível, terrível. Sendo presbítero da igreja. Terrível. Nunca tinha entrado nisso. O depressivo, ele só sabe que está na depressão quando ele está seco, magro, não toma água, não come mais, e ele pede para Deus levar ele. Muitas vezes eu coloquei fui lá, catei chuveirinho, catei aquela mangueirinha, coloquei, falei, é só pular. Aí veio o meu falecido irmão falar, vamos pescar. Eu falei, meu bendito, chegou bem na hora certa. A minha irmã, Jean, vem, vamos para a igreja. Os irmãos da igreja não foram mais, irmãos, porque eu estava emagrecendo de uma certa maneira, que falaram que eu estava usando droga. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu falei, Jesus, a Bíblia, velhinha, cheia de pó no canto. Eu falei para Deus, Deus, o Senhor me leva de uma vez ou vai deixar eu sofrendo desse jeito aí? Eu de tanto chorar, estava cansado de chorar, eu empurrei as minhas pernas, caí de joelho e a Bíblia estava do lado. Abri um versículo que eu não sabia ler. A avó falou, você vai aprender a ler na Bíblia. Ela me deu aquela biblinha pequenininha, irmãos, que a gente ganhava no colégio antigamente, a gente era pequeno. Aí ela me deu a biblinha e ela falou, você vai aprender a ler aqui, ó, língua presa que eu tinha. Eu li a Bíblia e daí tinha aquele versículo que dizia mais ou menos assim, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Pedi para o Pai do céu para que mande trabalhadores para a sua seara. Quando eu peguei a Bíblia, eu falei, Deus, fala comigo. Eu li aquela mesma mensagem. Deus falou comigo, eu falei, Jesus, eu tenho que me levantar. E como que um crente caído se levanta? Quando ora a Deus. Porque quando ele fala direto com o Papai do céu, aleluia, glórias, a gente aprende quando Jesus ele fala. Quando estiveres precisando da presença de Deus, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, porque em secreto Ele te responderá.
Mas a resposta de Deus veio tão gostoso, aleluia. Oh, glória a Jesus. A resposta de Deus vem tão gostoso para dentro da nossa alma, que eu falei, agora eu não largo dele. Quem tem a presença de Jesus, não deixa ela ir embora por nada. Não é uma prova que vai levar a presença de Jesus. Não é alguém que vai vir do lá. Não é alguém que vai olhar para você e vai falar, para de pregar o evangelho de Deus, porque a tua igreja não está indo ninguém. Não me interessa, porque quem te chamou foi Jesus. Se Jesus chamou, Ele é dono de tudo. Ele sustenta. Não importa, irmãos, quem tu és, mas quem te chamou foi Jesus. Eu falei para Jesus em casa, eu estava lendo a Bíblia ontem, no serviço. Eu falei, Jesus, o pastor Adão me chamou para mim pregar a tua palavra, mas eu quero chegar lá, eu quero fazer aquele povo sair da cadeira e povo lá glorificar. Sair correndo, Jesus. Porque às vezes quando eu pego no Espírito, eu saio correndo, irmãos. Pareço um doido. Aí quando eu chego em casa, eu falo, Jesus, o que eu fiz? Aleluia! Ainda bem que ninguém manda vídeo para mim falar como que eu fiz. Aleluia! Mas a presença de Jesus é tão gostosa. Aí eu chego aqui, Jesus fala, não sim desse jeito. É porque Jesus está entrando dentro da sua alma, do seu coração. Jesus está aqui, irmãos. Ontem foi um diácono lá na igreja, ele já saiu da igreja. Daí ele falou, pastora, nós lembramos, esses dias nós estávamos fazendo culto, nós lembramos de uma coisa que o senhor fala. Eu falei, o que eu falo? O senhor tem o costume de falar, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E ele repetiu várias vezes. Mas eu vi que quando ele falava, ele ouvia só apenas a minha voz, mas ainda não entendeu. Porque eu estava falando, Jesus está aqui. Posso repetir de novo? Jesus está em cima. Jesus está. Jesus está aqui. A presença de Jesus é o que faz você ser alegre, feliz da vida. Jesus está aqui, irmãos. Minha esposa maravilhosa, pega o teu celular lá, coloca lá por mão, colocar aquele louvor lá que o nosso louvor. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Jesus está aqui, amém, irmãos? Amém! Feche os teus olhos bem bonitos e gostosos. Não olha para o pastor aqui. Ainda bem que o pastor Adão não fez aquele convitinho, né? Mandou para os irmãos, porque a minha esposa mandou uma foto para ele. Eu estava mais gordo, parece, mais careca, parecia mais a barriga. Daí eu olhei para ela e falei, nossa amor, mas eu estou gordo ali, né? Acho que eu tenho que correr mais. Ela falou, não, é que eu aumentei a foto. Ah, tá, agora entendi. Ela aproximou mais a foto. Então tá bom, então olha para esse pastor que está aqui. Fecha os teus olhos e olha para Jesus que ele está aí. O mesmo Jesus que te chamou. O mesmo Jesus que te chamou para hoje aqui está aqui. Glória, glória! Glória a Jesus, aleluia. Glória. Jesus está aqui, irmãos. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glorifica e exalta Jesus. Bendito seja a tua palavra, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Quantas vezes quiseste então mudar eu pensar o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Olha, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende as suas mãos
Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Jesus está aqui. Sinta a presença de Jesus. Quantas vezes quiseste então mudar, aleluia, teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende as suas mãos. Sinta as mãos de Jesus aqui. Sinta a presença de Jesus. Tente mais uma vez, outra vez. Aleluia! Tente, irmão. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita. Uma vez, outra vez, Jesus está aqui. Aproveite para glorificar a presença do nosso Senhor Jesus. Aproveita para ser renovado por Jesus, irmãos. Aproveita a igreja. Aproveita esse momento. Aproveita a presença de Jesus. Recebe de Jesus o que você veio buscar aqui hoje. Icalabassuri calabaias. Riandorevasuri calabaias. Lamanduria vassuri halabagaia. A presença de Jesus aqui é grande, irmãos. Jesus está aqui. Jesus cuida dos seus, aleluia. Levanta a sua mão para receber, aleluia, que veio buscar aqui. Recebe poder, recebe glória, recebe renovo. Você tem um chamado de Jesus. Icalabassuri calabas. Icalamassuri andarabaias. Icalabassuri andarabaias. Jesus está aqui, irmãos. Oh, glória a Jesus. Tem uma irmã que, aleluia, que me revela o Espírito Santo do Senhor. Você tem um filho, aleluia. Não tem jeito mais, disseram para você. Não tem, aleluia. Mas continua olhando nos pés de Jesus. É de Jesus. Jesus vai trazer para a igreja. Jesus vai usar como servo de Deus. Deixa na mão de Jesus, mas não para de orar por ele. Jesus está aqui, irmãos. Tem um irmão que entrou aqui, aleluia, ao que revela Jesus. Pastor, eu estava numa empresa, por causa de bobeira eu saí dela. Estou passando necessidade. Não sei como voltar. Meu irmão, Jesus está abrindo uma porta grande para você. Recebe da presença de Jesus. Porque diz Jesus para ti, lavassúria: a tua alma é minha, a tua vida é minha. Se importa primeiro com a minha obra.
E eu cuido demais para você. Jesus está aqui, irmãos. Satanás tem entrado dentro da casa de uma pessoa aqui, presta atenção. Aleluia, só palavrão. Parece que dentro de casa, você sai da igreja, quando chega dentro da casa, na sua casa, parece que parou, paz. Mas Jesus está entrando com a providência, aleluia. A mesma boca que xinga, um dia vai glorificar e exaltar o nome de Jesus. Jesus está aqui cuidando de você, irmãos. Jesus está cuidando da tua vida. Eu já vou passar aqui o microfone para o pastor. Aleluia. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas para nós e esquecemos o que Deus está fazendo ao nosso redor. É tão gostoso quando chega uma irmã, pega o microfone e fala: olha, Jesus me curou. Oh, glória, aleluia, Jesus está no meio de nós. Eu vi a serva de Deus falando: olha, ainda o mesmo Jesus que fez cegos ver, surdos ouvir, está no meio nosso. Irmãos, aquele que aqui entrou doente vai sair daqui curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que aqui entrou, aleluia, com alguma doença, alguma enfermidade, já está curado, em nome de Jesus. Recebe a tua cura. Recebe a tua cura. Faz a prova de Jesus aqui. Faz a prova de Jesus. Pastor, eu não chegava direito. Olha, aleluia. Olha aqui para nós. Você vai olhar em nome de Jesus. Jesus está aqui. Vamos sentir a presença de Jesus. Se coloca de pé, irmãos. Ele levantou que elevasse. Rabanduri Kamandore Vashai. A tua presença, Rabanassuri Karabas. Elabandui Kenevassa. O que nós estamos aqui, e pela Massúrias, para a tua glória, para a tua presença, e Massuri Karabaia, derrama sobre o teu povo. Meu Pai, cura nós, ó Deus, aleluia, de todo jugo, mas deixa nós sairmos daqui, meu Pai, aleluia, na Massuri Karabaia, pela tua presença no teu Espírito. Feche os teus olhos. Sinta a presença de Jesus aqui. Eu não vou precisar falar mais, porque o Espírito está aqui. O Espírito está me dando aqui. Eu vejo pelas olhos da fé, aleluia, uma coluna de fogo vindo lá para cima, vindo do céu. Eu vejo a nuvem descendo aqui. Eu vejo a glória do Senhor Jesus. Eu vejo uma fumaça aqui, aleluia. Sinta a presença de Jesus aqui, irmãos. Batiza, Espírito Santo do Senhor. Batiza, batiza. Renova, renova, renova. Fale em línguas, não fale, pastor. Fale em línguas com Jesus. Sinta a presença de Jesus aí. Faça que esse ambiente, aleluia, seja o último culto da tua vida. Eu não preciso aí pegar você pela mão, porque quem está pegando você aí é Jesus. Recebe de Jesus, irmãos. Aproveita para glorificar. Aproveita para gritar. Aproveita para chorar, porque aqui o Consolador está. Recebe de Jesus. Ele está aqui, irmãos.
Aleluia! Jesus está tocando aí! Jesus está na casa. Jesus está na casa. Receba de Deus um milagre nesta noite, aleluia. Receba de Deus saúde para a tua vida, aleluia. Receba de Jesus aqui agora. Toca, Espírito Santo. Nós estamos na tua casa. É noite de vitória, é noite de bênção, é noite de restituição, é noite de conquista. Em nome de Jesus, receba nesta noite a bênção que veio buscar do Senhor. Aleluia! Aleluia! O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está na casa. Sinta a presença do Senhor nesta noite. Glória, aleluia. Oh, aleluia. Seja tocado pelo Espírito.